Oi, gente. Professor Marcos Dominici aqui, professor de arte, e hoje a gente vai falar sobre linguagem visual, especificamente ponto, linha e forma, ou formas. A gente vai dividir essa aula em segmentos porque é muito assunto e eu quero que a gente destrinche por quê? Para fazer leitura visual de obra, olha que a gente vai falar sobre isso. É necessário que a gente entenda os elementos. E o que parece bem simplório para algumas pessoas, né? É justamente a forma como a gente utiliza isso mais na prática. Professor, eu não estou entendendo nada do que o senhor está falando. Tá, vamos começar pela seguinte situação. O que é linguagem visual? Entendimento usando símbolos gráficos que podem gerar sentimentos, ideias, contextos, entre outras coisas. Como assim elementos gráficos? Gente, na prática, um de vocês vai postar uma foto no Instagram, né? Um dos meus intérpretes está envolvido ali com a rede social. E aí, quando ele vai postar essa foto na rede social, ele joga o que vocês chamam de filtro. Filtro é o quê? É luz, é cor, o enquadramento. Pronto, eu acabei de descobrir para vocês o que é linguagem visual. Você quer aparecer literalmente bem na foto. Encaixe, veja qual é a forma, veja. Tanto é que existem profissionais hoje que permitem que você entenda como você, por exemplo, posta uma foto no Instagram, numa rede social ou outra, com maior qualidade, para que esses elementos visuais possam representar as tuas ideias, a organização e a ordenação desses elementos. Ah, professor, a minha foto teve uma quantidade enorme de curtidas. É porque você não se deu conta que você conseguiu fazer a melhor organização visual, a melhor organização de linguagem visual, para que as pessoas pudessem ver e chamar atenção. Às vezes, a forma, a cor, as linhas, os pontos, tudo é organizado para que a tua atenção seja voltada para aquilo. Por causa disso, é que algumas imagens chamam mais atenção do que outras. Tem algum significado? Tem algum contexto por trás? Tem alguma metodologia? Com certeza. Ainda mais se você contrata ou você busca a informação de um profissional especializado nesta área. Espera aí, isso não é só arte. A linguagem visual abrange arte, design, comunicação, arquitetura, gráfico, quer dizer, fotografia, vai muito mais além do que você imagina. E como vocês todos, nós todos usamos redes sociais, não tem mais coisa visual do que rede social. Um vídeo que te chama atenção, né? Uma postagem no Instagram que te chama atenção, uma postagem no Facebook que te chama atenção, aquele comentário ácido que você lê no Twitter, um meme, ele todo tem um trabalho de linguagem visual. E ela é abstrata, quando é abstrata, perdão, dificilmente pode ser compreendida, a não ser que você dê significado. A função, signos, professor, o que são signos? Não são aqueles do zodíaco, podem ser, mas o signo significa o que eu quero representar com aquilo. Pronto, eu vou começar com um painel para a gente poder entender o que a gente chama de alfabetização visual. Eu, particularmente, professor Marcos Dominici, sou apaixonado por artes gráficas e, em particular, grafite, arte de rua. Né? Tenho vários amigos, tenho alguns ex-alunos, né? Admiro vários artistas e, para mim, atualmente, é uma das linguagens mais contemporâneas e mais abrangentes, tanto no nível social quanto no nível artístico. Né? Do que fala, qual é o significado, por que foi feito em azulejos, qual é a motivação, são dois homens, duas mulheres, por que isso me chamou a atenção? Porque eu gosto de tirar foto, por exemplo, em locais onde tem painéis, pinturas e coisas do tipo, porque isso me chamou a atenção de alguma maneira. Vamos começar pelo elemento mais básico da linguagem visual, um ponto. Nossa, isso é só um ponto. Né? Alguns artistas fizeram obras com 1, 2, 3, 4, 5, 6, dezenas de pontos, milhares de pontos e conseguiram formar uma imagem. Simboliza a existência de algo sobre o nada, né? Tão relativo, tão subjetivo, expressa a demarcação ou uma pontuação importante. Exemplo, pegue um mapa. Aquele ponto que tu vai é uma cidade. Eu consegui representar uma cidade inteira com um ponto. No céu, à noite, você tem pontos brilhantes. Eu estou usando metáfora, mas é uma referência. Então, por exemplo, se você vai transportar as estrelas para o papel, eles são pontos mais brilhantes, mais claros. É o elemento visual mais simples e redutivo que compõe a matéria. Ele traz a atenção do espectador. Qualquer ponto tem grande poder de atração visual sobre o olho. Uma massa de pontos vira textura,
Tem algumas pessoas, né, que têm aversão, não lembro o nome daquela fobia, a pontos no corpo, buracos, são pontos, né? Sinais no corpo são pontos. Ó, uma imagem construída por pontos agrupados e pontos dispersos. E eu fiz o zoom da imagem para você ter uma noção. Pontos mais juntos, maior textura, mais escuro. Pontos separados, menor textura. Muitos alunos e ex-alunos que assistirem esta aula minha, né, vão lembrar, e com um certo carinho, estou colocando entre aspas, porque alguns queriam me matar, quando eu passava trabalho de pontilhismo, aquele trabalho de ficar montando o desenho ponto por ponto. Eu vou colocar a obra aqui de um pintor chamado Jorge Seurat, que foi vendida por 12 milhões de euros e é composta só por pontos. E professor, isso me deu uma boa ideia, isso não trabalho, porque ele trabalhou muito, o pessoal até levantou a cabeça aqui para olhar, ele trabalhou muito para isso. Ah, eu gostei, eu não gostei. O problema é se tu gostou ou não gostou é seu. A estética composta por pontos é uma estética que ele adotou em função de uma linguagem específica. Um ponto só, e a partir desses vários pontos repetidos e organizados, ele conseguiu vender o quadro, não vendido, lamentavelmente, mas na época foi vendido caro. Mas recentemente, há uns 10 anos atrás, foi vendido por uma bagatela, 12 milhões de euros. Não faço ideia do que é isso, né? Em grande número, eles podem criar a ilusão de cor, que é o caso da nossa visão bem aqui, ó. Pode não parecer, mas os pontos estão em cores distintas. Na hora que esses pontos se misturam, eles criam uma outra ilusão visual. Pontos amarelos colocados ao lado de pontos azuis, em algum momento o meu olho vai achar que alguns deles são verdes. Por quê? Porque eles vão misturar as cores no olho. É uma ilusão visual que o ponto pode criar, com certeza. Processos de impressão de fotos, por exemplo, funcionam com pontos. Não entendi. A palavra que vocês usam é pixels. Um celular que tem uma boa câmera fotográfica, ela tem uma melhor resolução, porque a malha de pontos é menor. Uma TV em HD, comparado a uma TV antiga que vovô usava, que papai usava, né, ela tem uma imagem mais limpa, mais nítida. Por quê? Porque a malha de pontos é menor. São pontos microscópicos que formam uma imagem, pontos luminosos. Tanto é, quanto maior a quantidade de pontos mais espaçados, mais menos visível, menos nítida a imagem fica. Ou seja, a gente não tem noção de que um ponto só, ou eu posso chamar de pixel no caso da linguagem de informática, de vídeos, de telas, ele é importante no resultado final. Os pontos têm a capacidade de conduzir o olhar a maior proximidade de pontos. Se você passar o tempo todo olhando para um desses pontos coloridos, né, o olho começa a perder foco ou ganhar foco. E dependendo da situação, ele vai criando ilusões visuais. O Sol, por exemplo, é um ponto gigantesco de luz. Se algum de vocês não façam isso, já olhou rapidamente, você vai ver pontos luminosos nos olhos. Então a gente passa por isso o tempo todo. Não e ponto. Eu vou utilizar a minha intérprete maravilhosa, a Rita. Eu digo assim, Rita, não dá mais. Acabou. A gente tem que dar um ponto final nessa nossa relação. De trabalho, é lógico. Por quê? Porque esse ponto bem aqui, ele tem uma importância tão grande, o efeito devastador emocional disso aqui é gigantesco, né? É um ponto de interrogação. Ele não é um ponto de verdade, mas ele cria perguntas. É um ponto de exclamação. Ele não é um ponto de verdade, só tem aqui embaixo. Mas ele cria metaforicamente a sensação de surpresa, né? O que um ponto reproduz? Se eu pegar e conseguir acertar 6 pontos numa Mega Sena, a gente resolve muita coisa da vida. Se um de vocês ficar de recuperação por causa de meio ponto, professor, maldade, é só meio ponto, né? Aí você vai ver que tem pontos acumulados. Se você sofrer um acidente e levar alguns pontos na cabeça, você vai ver o nível de acidente que é, né? Em função, olha, já perceberam como ele ganha contextos maiores, bem mais do que a gente possa imaginar? A gente já falou sobre pontos. Agora, na hora que a gente passa do ponto e junta vários deles, eles criam o que a gente chama de linha. A linha, que é uma coisa simples, pode criar contornos, pode criar ideias, né? A linha, por exemplo, é uma das formas mais elementares que uma criança tem para se expressar. Deixe uma parede branca, uma parede que seja da sua casa, deixe giz de cera ou lápis ou canetas hidrocores na mão de uma criança e você vai ver um artista da pintura rupestre na sua parede. E não grite com ela. Por quê? Porque a linha, na cabeça da criança, é a criação de um mundo que ela imagina, né?
quem tem filhos pequenos, quem tem crianças pequenas em casa, perceba que a criança imagina que é uma coisa, quando na verdade você não vê um emaranhado de linhas. Usada com flexibilidade e de forma experimental, ela pode criar uma série de estruturas. É um meio mais indispensável para tornar a tua ideia, o invisível, em alguma coisa visível. Exemplo, pegue a sua mão e contorne. Tem gente que consegue fazer com facilidade. Tem gente que parece que fica, né, a luva do Mickey, gigante com dedos enormes. Mas é uma forma de representação e foi uma das primeiras. A linha e o ponto na natureza é bem interessante quando você começa a entender ela por metáforas, porque é assim que a gente começa a perceber o mundo, através de formas mais simples. A criança começa desse jeito. Na pré-história se começou dessa maneira, com pontos e linhas. O ponto na natureza, coloquei vários elementos aqui, e a gente não se dá conta de como ele é constante, assim como as linhas. Achei maravilhoso. Ponto de leitura, né? É um espaço físico gigantesco, mas é um ponto onde você vai parar e marcar essa situação. Ponto de parada, né? O ponto nas marcas e logotipos. Porto, ponto. R, ponto. BMW, ponto. Café, do ponto. A passagem é muito bom, comprei essa semana, né? Fazendo marketing, vou ganhar sobre isso. Ponto Free, nome até de loja, maravilhoso. Então você tem vários conceitos a partir disso. A linha, por sua vez, a linha ela vai criando ideias a partir dos pontos. Então, eu coloquei isso aqui porque eu fiquei apaixonado. O que, que é isso, gente? Né? A imagem do Coringa, do ator, que eu não sei falar dele, não vou passar essa vergonha, e eu fiz um zoom para você entender. O artista, né, o Constantin, ele fez só com pregos, pontos e linhas. Gente, e aí você consegue. Mas, professor, eu poderia fazer isso com canetas? Gente, com certeza. Né? Alguns de vocês estão na sala de aula e estão riscando papel. Eu era desse jeito, riscando papel constantemente. Né? Um aluno meu que ficava desenhando minhoquinhas e vermes, sei lá, não sei nem o que era aquilo, células no caderno e preenchia o caderno todinho só com linhas. As linhas, elas são utilizadas, por exemplo, na animação, em 2D e em 3D. Formam as malhas, há um risco inicial, que a gente chama de esboço. Eu, por exemplo, quando desenho, eu simplesmente faço um esboço com linhas, depois eu vou cobro com outras linhas mais fortes. E essas linhas, elas são utilizadas para criar efeitos em 2D, né, você percebe as linhas de contorno, e os efeitos de construção em 3D até que a área seja preenchida. A superfície é um outro assunto de uma outra aula. Eu vou deixar aqui de propósito, né, as linhas da Op Art para vocês visualizarem. Contem assim 5, 8 segundos. Congelem a imagem se você tiver possibilidade. E aí tu vai ver. Professor, parece que elas estão se movendo. Essa é a ideia, por exemplo, da Op Art, arte óptica. Criar uma ilusão visual somente com linhas. Professor, tira isso aí que está dando dor de cabeça. Olha o outro surtando bem aqui no estúdio. Né? Como se desenhar? O designer gráfico, por exemplo, um artista gráfico, ele faz as linhas de contorno até, ou as linhas de estrutura, o grid que a gente chama, até conseguir montar a marca toda, o slide, né, o logotipo, entre outras coisas. Alinhamento, olha o nome, alinhamento. A gente usa isso muito na hora de fazer a produção de um slide. Né? O alinhamento tipográfico, de que lado fica, a borda que é definida usando pontos alinhados. Então, quando você diz alinhamento, inclusive numa organização física, vem do conceito da linha. Né? O que mais a gente lembra da infância, porque isso aqui eu disse, não, eu vou pegar o que eu lembro quando era garoto, estudando geografia no mapa mundi que é formado por linhas. E óbvio, né, que os professores de geografia vão me perdoar, mas a gente tem uma deformação de imagem para compreensão, porque você transformou alguma coisa que é circular, acredita-se, né? A Terra não é plana, deixar claro isso, em uma coisa plana, mas formatada por linhas. A linha, ela pode assumir estado de espíritos, ideias, sentimentos, e aí cada linha dessa, ela vai dar um contexto diferente. Ela determina relações das coisas reais que conhecemos. Então, uma linha só faz isso? Vamos partir para a prática. Linhas verticais. As cidades estão crescendo de maneira verticalizada. Eu estou dizendo ultimamente que São Luís anda se verticalizando. Né? Áreas que quase não tinha nada aqui em São Luís estão ficando extremamente verticais. São Paulo é uma cidade extremamente vertical. Nova York é uma cidade extremamente vertical. Você já chega nessas duas cidades, você olha para cima. Professor, você conhece Nova York? Só daqui do estado do Maranhão. Né? Não ria, que isso é sério. Linhas horizontais. Gente, isso aqui é uma persiana. Aquela cortina.
né, de janelas. E aí eu achei interessantíssimo como isso aqui pode virar, ao mesmo tempo, um efeito visual interessante, mas também te dá conforto. A linha horizontal dá a ideia, por incrível que pareça, de equilíbrio. Por isso é que essas persianas são feitas nesse formato. Linhas inclinadas. Isso aqui é uma estampa, parece papel de presente que eu embrulhei, né, para dar de presente no Dia das Mães, pode ser, né, mas as linhas inclinadas, elas dão ideia de subida, movimento. Linhas onduladas. Não tinha melhor exemplo para poder representar do que Vista de Van Gogh, que a loucura dele se expressava através dessa quantidade absurda de ondas. Linhas quebradas, doideira, né? Parece caos, a ideia de agressividade, pois é, ideia de agressividade, tensão, entre outras coisas. Vocês perceberam como as linhas, elas vão dando situações e contextos diferentes? Essa aqui, essa imagem desses bichinhos aqui, elas são quilométricas, são as linhas de Nazca. Professor, qual o tamanho disso? Marque um ponto qualquer, agora reduza 10%, não, reduza 50% desse ponto, reduza mais 30%, reduza mais 10%, é o tamanho de uma pessoa comparado a isso aqui. Isso aqui é uma foto aérea de avião das linhas, né, do Peru, e foram feitas há milhares de anos atrás, ninguém sabe exatamente. Vou deixar a dúvida aqui para vocês. E a gente chega nas formas. Falar das formas seria a ideia do conceito das linhas e do conceito dos pontos. Um ponto é a menor representação gráfica. Um conjunto de pontos sequenciados é uma linha. Um conjunto de linhas organizadas é uma forma. A gente vai falar de 3 formas apenas, porque não dá tempo de falar de tantas delas. As formas equiláteras, ou as formas iguais, equilibradas. O triângulo equilátero, o círculo e o quadrado. Formas consideradas perfeitas, mas não são as únicas, certo? As formas que eu amo aqui em São Luís, os azulejos de São Luís. Eu fiz de propósito aqui para a gente ter uma noção de como isto aqui precisa de cuidados muito mais refinados ao nosso patrimônio histórico de São Luís. Não sei se vocês sabem, esses azulejos aqui são de origem portuguesa. Você precisa de 4 peças, 4 quadrados, que dispostos em sistema de rebatimento formam um desenho maior. Certo? Mas esse é assunto para outra aula. Quadrado, estático, firme, racional, impessoal, neutro. Na posição neutra, né, ele pode dar a ideia de masculinidade. Eu coloquei o cartoon do Superman, o ator atual que faz o Superman, e essa ideia de que muita gente faz, eu não sei como é que chama, reestruturação de rosto, eu não sei. Mas o pessoal, é isso mesmo, ela está falando aqui, eu não consigo, alguma coisa de rosto, mas eu fiz de propósito aqui para vocês entenderem que esse é o conceito de masculinidade, um rosto mais quadrado. Harmonização facial. Obrigado, pessoal do estádio. Quando você gira o quadrado, ele dá a ideia de movimento, que é o caso das placas de trânsito, ou instabilidade, né? Quando você cria o conceito de quadrados e círculos, a estrutura que é sólida comunica o caos. Então você pode brincar com formas diferentes. Isso os artistas fizeram. E hoje, por exemplo, você constrói cidades dessa maneira. Como assim, professor? Gente, que coisa mais perfeita o círculo. Quem já viu a superlua, ou a lua azul gigante aqui em São Luís, sabe o que eu estou dizendo. E alguns de vocês são meio notívagos. Olhou a lua, fica tipo o lobisomem, literalmente uivando e apaixonado pela lua. Por quê? Porque é um espetáculo, né? Olha o círculo na natureza. Maravilha. Ou a nossa última forma, que é o triângulo. Eu vou começar bem aqui com uma das obras de uma das artistas visuais mais importantes do Brasil, Lygia Clark. Ela utilizou o triângulo porque ele dá a ideia de mistério, agressividade, movimento. Por quê? Porque ele tem uma forma específica, mas ele pode assumir outras formas. E o bom do triângulo é isso, né? Porque ele vai criando novos conceitos. Nesse caso, o nome da obra chama-se Bichos. E essa obra eu tive o prazer de ver aqui em São Luís, há alguns 20 anos atrás. E você tinha a possibilidade, não todo mundo, com luvas, de pegar a obra e mudar a obra, a posição, porque os triângulos permitiam essa composição. O interessante sobre isso é que, ao mesmo tempo que cria a ideia de perigo, cria a ideia de instabilidade e outros conceitos. Triângulos na composição das obras. O Renascimento usou muito isso, composição triangular. Triângulo na natureza. Então, eu vou deixar vocês com essa imagem bem aqui. E alguns artistas orientais, isso aqui é o Monte Fuji, trabalharam muito esse conceito do triângulo para que a gente comece a falar sobre linguagem visual. São os 3 elementos mais básicos. Ponto, linha e forma. Professor Marco Domingos aqui. Um abraço. Fui.